logo mais. O Robson é licenciado em Artes Visuais, com pós-graduação em Gestão Cultural e Educação por Novas Tecnologias. Foi músico de 91 a 2006 e é realizador audiovisual desde 2005 e gestor cultural desde 2010. Bem-vindo, Robson. Obrigado por participar. Também conosco o Rodrigo Luiz dos Santos, que é doutor em História e professor na Universidade de Caxias do Sul. Nosso pesquisador, né, Rodrigo, ele trabalha especialmente História do Brasil República e História do nosso Rio Grande do Sul. Bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite e espero que seja um debate bacana e que a gente possa discutir sobre essa produção e sobre a história que ela ajuda a contar. Bem, então, o nosso filme, né, ou como o próprio Robson me ensinou, a gente chama de documentário ficcional, se chama Proibido Falar Italiano. Este documentário conta a história de Agnolino Capobanda, de 90 anos, descendente de imigrantes italianos, que foi perseguido por falar o único idioma que sabia, o italiano. Durante as décadas de 1930 e 1940, o regime do Estado Novo tentou unificar o país, criando uma identidade brasileira única, especialmente durante os anos em que o Brasil atuou na Segunda Guerra Mundial. Foram tempos difíceis, onde muitos imigrantes eram perseguidos e humilhados. E a gente vai ver um pouquinho disso. Mas antes eu quero também passar aqui a direção, né, do documentário, é do Robson Cabral, a fotografia é do Marcelo Casagrande, a realização é da Varsóvia Educação e Cultura, com produção de De Guerrilha Produções, e os atores, Joaninha Driguete, Luciano Balém e Marcelo Casagrande, são, então, os atores deste documentário, que foi produzido todo em 2012. Vamos assistir agora, vamos acompanhar Proibido Falar Italiano. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, e numa época em que tais medidas pareciam temerárias. Quando entrei em contato pela primeira vez com o livro História de Caxias do Sul, do João Spadari Adami, em que ele relata fragmentos da história da cidade. E ali eu percebi que diversas pessoas, diversos habitantes aqui, gente simples, honesta, é que eram os verdadeiros protagonistas das histórias, das belíssimas histórias ali relatadas no livro. E que tinham uma participação muito importante na ascensão política, social e econômica aqui da nossa montanha. O senhor Agnolino, ele representa... Posso falar em italiano? Porque agora pode, né? Não está mais aí o Vargas para proibir a gente, né? Foi uma época difícil. Questo signore... Non questo. O senhor Agnolino, ele representa uma história, um resgate de uma... Então,
É difícil entender a história da cidade sem observar a participação de personagens como o seu Lino. Ele, com certeza, é um dos verdadeiros heróis da história. Eu não tenho dúvida em afirmar isso. Missão rigorosamente cumprida. Desculpe, estou um pouco nervoso. Eu não sabia que era herói. Fiquei sabendo pelo jornal. Porque se não tem no jornal, não é verdade. Meu nome completo é Lino Capo Banda. 90 anos e firme. 1939, Hitler invade a Polônia. A cruz suástica ameaça todos os emblemas da civilização. O Führer promete guerra total, destruição de todos que se opõem ao nazismo. Eu trabalhei ali, ó. Fazendo espada. Vem que eu te mostro outro setor que eu trabalhei. Aqui era cheio de máquinas. A guilhotina e a prensa era mais perigosa. Muito perder os dedos aqui. Inclusive eu. Se procurar bem, ainda vai encontrar uns pedacinhos de dedo. Por aí. Essa firma mudou a história da cidade. Era bom trabalhar aqui. Dava um estudo. O salário mais ou menos. Eu voltava para casa todos porcos como um cão. Eu me lembro dos negros e as mulheres que ganhavam menos e faziam a mesma coisa aqui. Eu vi, mas como eu era idealista, eu preferi ir embora daqui. Isso, idealista. Mas já tô curado. O meu sonho era voar. O povo na rua toma consciência da tragédia europeia cada vez mais sombria, mais sinistra. Submarinos nazistas, a partir de agosto de 1941, começam a atacar covardemente nossos indefesos navios mercantis. Bom, os livros de história não ensinam. A escola também não ensina isso, mas dizem que quem viveu naquela época diz que quem derrubou, quem afundou os navios brasileiros teriam sido os americanos, né? Os aliados, os próprios aliados. Mas isso não se pode confirmar. O Brasil, rico em quartzo e manganês, mão de obra farta e especializada. Quer parceiro melhor que esse pra guerra? Hã? Tá entendendo? Sabe o que é trabalhar pra guerra? Por que tu acha que tem guerra? Por que tu acha que tem guerra, hein? Por que tu acha que tem guerra? Número 1, interesses econômicos. Número 2, também. Número 3, porque os governantes, que são os que fazem a guerra, eles não morrem na guerra. Quem morre é o povo. Em primeiro lugar, quem era descendente de imigrante italiano aqui em Caxias do Sul durante a Segunda Guerra Mundial queria morrer. E quem era dono de metalúrgica queria viver. Tá me entendendo? Tá me entendendo? O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. A Força Aérea Brasileira patrulha o Atlântico Sul. Me leva lá que eu trabalhava, minha namorada. Brazil has declared war and joined the United Nations. Just what does this mean to the people of the United States and to our fighting allies? A gente namorou uns 2 anos. Sim, eu esperava ela na saída pra dar uns beijinhos, né? Até que um dia... We have Só gained que... a powerful... Claro, trabalho. Fazendo uma missão. Até que um dia... Foi muito triste. Foi tão grave o problema que veio figurando os Estados Unidos para financiar um monumento para as operárias. Tá entendendo? Me lembra muito aquelas medalhas que os soldados sem braço, sem perna ou cheio de trauma ganham do governo do seu país quando voltam da guerra. Tá entendendo? Isso que me lembra.
Mussolini e Vargas sempre foram amigos. Por que vou brigar? Em quase 8 meses de guerra, a primeira divisão de infantaria expedicionária luta na terra italiana em 2 frentes. Eu queria ir para lá, mas não para brigar, para unir as forças. Fato é que a morte das operárias no Gazola trouxe muita animosidade na cidade. E o confronto de identidade era inevitável. Vale lembrar que, durante a guerra, a intensa produção de munição e artigos para a guerra, quem faltasse ao trabalho era preso. A história tem que ser conservada. Vale lembrar. Posso botar uma música? Eu adoro documentários com música. Foi uma época muito difícil. As pessoas não podiam falar o idioma que elas sabiam. E ninguém podia falar. Elas não sabiam outro idioma. Era só italiano, elas sabiam. Ia falar outra coisa. Levava as pessoas presas. Que falava italiano, o idioma mais bonito do mundo. Meu pai era músico. Meu avô era músico. Meu bisavô era músico. Meu tataravô. Não conheci. Aqui que eu sentava e tocava e tirava o chapéu para ganhar o filme. Eu só podia tocar. Cantar não podia. Porque eu cantava italiano e apanhava. Aqui eu sentava, tocava e sonhava. Isso, vertigo do poeta. Desde os tempos do Império Romano, a Itália vem ensinando para o mundo o que é o verdadeiro amor. E l'amore que viene del cuore, amor que vem do coração, para vocês que não entendem. Mas é um amor grande, più grande, não é um amor passionale, é um amor por um idioma, por uma cultura, pela pintura italiana, pela comida, la pizza, tutte le paste, spaghetti, tortelloni, Sofia Loren. Ah, sim, o seu Aiolino, é importante falar do seu Aiolino porque... Só um pouquinho. Ah, sim, eu já... Pera, só um pouquinho. É um filme. Eu já venho, só um pouquinho. Sim, é que... Tem uma coisa que aconteceu aqui na praça que só de me lembrar me dói o corpo. Já tá doendo. Eu tava ali, ó, onde te mostrei. Eu, a gaita e o meu chapéu. Me pergunta o que fizeram. Pergunta. Eu tava ali, a hora que o tumulto começou. Veio uma bandoeira de gente jogando pedra no poeta. O quê? Jogaram pedra no poeta? E o coitado nem se mexia. Macacos. E tu vê, ele era um poeta. Ele nem gostava de guerra. Ele gostava de amor. E o pessoal continua lá jogando pedra no poeta. Porcaria.
Só ali, levei 3 pedradas. E quando arrancaram a cabeça dele, com uma corrente, eu saí correndo. Quem fez isso? Tchê, nacionalistas extremados. Ambos perseguiam os mesmos propósitos políticos de direita dos regimes que se popularizavam na Europa. Sim, os Baúque, né? Eu fico muito bravo com essa gente. Fico muito bravo. Eles não entendem que o italiano é um povo amoroso. Os italianos não gostam mais da guerra. Os italianos o italiano é o povo do amor. Mas eles começaram a encher o saco só depois que estourou a guerra. Não era momento para ilusões. Ou os problemas eram atacados de frente, com determinação, ou a gente chegaria a um ponto aqui que não seria possível parar a escalada de subversão dentro desse país. Tu tá me entendendo? Tu tá me entendendo? Eu subi ali, bem ali naquela sacada. Aqui os nacionalistas iam passando, nós filmando italiano, tudo o que é tipo de palavra. Eu disse, aí eu tive que me abaixar, porque começaram a jogar pedra. Aí eu me esquivava e os bobalhão não me acertavam. Aí eu comecei a gritar para eles. Prima di tutto l'agricoltura, che deve trovare sbocchi per i prodotti ubertosi delle vostre terre. Stirred by Nazi sinkings of unarmed Brazilian vessels, the wanton killing of Brazilian citizens, a neutral nation rises to demand war upon Germany and Italy. L'artigianato che documenterà al mondo la maestria e la genialità dei vostri artigiani. Me pergunta o que aconteceu comigo. Pergunta. Não sei, só sei que eles subiram. Eu senti uma pedrada na cabeça. Eu estava amarrado. Eu não podia me mexer. E ninguém veio me ajudar. Aí eu me desesperei. Ajuda. Aí passou o bispo, Dom José Maria. O bispo ficava só me olhando. E eu gritei para ele. Ajuda. Ele me disse não. Tu que vai me ajudar. Então o bispo pediu para eu junto com ele para recolher tudo que era coisa de italianos. Ele me desamarrou, me levou aí na casa paroquial e me botou os curativos. E depois ele me levou numa sala que estava cheio de coisa de italiano. Quadro, jornal, revista, livros. Tinha monte de discos. Fiquei olhando para os discos e sonhando com a política. Eu não tenho nenhuma dúvida. Estou certíssimo de que este vídeo, esse filme, esse documentário, essa história que vocês estão filmando aí, que ela vai ser um grande marco antropológico, audiovisual na história de questa città. Perché è molto importante che esse filme seja exibido de norte a sul da Itália, talvez no resto do mundo também, porque é uma história de amor, uma história de amor por um país, por um idioma, por um ventre que gerou esse amore. Um amore por um país. Pronto, eu te conto o resto. Onde é que nós estávamos? Não me lembro. Naquele tempo, o quartel passava na casa. O que era dos italianos, recolhia tudo. Só deixava a pessoa. Aquele que ficava quieto, porque aquele que falava,
A função da Liga de Defesa Nacional era robustecer na opinião pública nacional um elevado sentimento de patriotismo. Tinha função de espião também que entregava aos outros. Tá entendendo? Tá entendendo? O embruti da Defesa Nacional. Passavam bem pertinho das casas. Escutavam para ver se a gente estava falando italiano. Nilva, me traz um copo d'água. Vinho, quer um vinho? Vinho, quer um vinho? Vinho, quer um vinho? Faz bem? Faz bem pro coração, faz bem pra circulação. Isso aqui é um santo remédio. Fiquei a tarde toda com o bispo, carregando coisa de italianos. No final do dia, eu pensei que o bispo ia me dar um dinheirinho, porque afinal eu tinha ajudado. E me pagou com uma oração. E eu com fome. E como a oração não mexe a barriga, eu estava sem comer desde manhã. Aí eu vim aqui. Acho que não tem ninguém. Eu tinha feito um trabalho de empalhar garrafa aqui na cantina Tunes. Eu vim cobrar ele, né? Ele não tinha me pagado. Eu com fome. Ribeirão? Ô, Ribeirão. Sim, ele me pagou. Mas me pagou com gasolina. Nessa época, ali, a gasolina era racionada. Então, somente determinados comerciantes é que podiam transportar gasolina, tá entendendo? Não era assim, eu saí com gasolina na rua. Não. E daí eu tava indo pra casa. E tava a polícia parando todo mundo que passava. Porco cão. E eu pensei, agora vou me embora. Eu tava nervoso. E quando o guarda viu, eu fiz a continência pra ele. Fiz errado, porque a mão certa estava carregando gasolina. E depois, ele e um outro que chegou. Eles andaram fazendo. Me pergunta se eu estava entendendo alguma coisa. Claro que não. Eu só sabia falar italiano. Eu e quase toda a cidade. Também nessa época era estritamente proibido falar japonês, alemão e... Mas de novo, ele que estava contando a história, viu? Oi. E esses aqui, ó, não deixavam falar italiano, japonês e alemão. Tu tá me entendendo? Tu tá me entendendo o que é não poder falar a tua língua? A língua? Eles me pressionaram. Me fazendo perguntas e gritando cada vez mais alto. Até que eu disse pra eles, não falo italiano. Aí eu fui preso na hora. Minha situação era grave. De manhã, apanhei na praça. De tarde, trabalhei pro bispo. De graça. E de noite fui preso. Que dia! Isso. Nessa época, os transgressores eram conduzidos ao 9º Batalhão de Caçadores, onde hoje é o quartel do Exército Brasileiro. E... Aqui mesmo que eu fiquei preso. Vem que eu te mostro a cela onde é que eu estava preso. Aqui que eu fiquei preso. Eu e mais 4. Eu não estava sozinho. Tinha um bugre, um alemão, um polaco e um negro. Eles vieram para Caxias para trabalhar na fundição do Éber. Faltaram um dia de trabalho. Foram presos. Que turma boa! Como a gente se dava bem.
cada um na sua língua. A gente se entendia. Era a maior liberdade. Mas preso, né? Quer ver? Eu vou te mostrar uma coisa. Proibido falar italiano. Esse documentário que a gente acabou de assistir tem assim um grande destaque, né? É o seu Joaninha Andrighetti. E eu quero também aproveitar para agradecer a presença da filha, né? Da Tina, que está aqui. O Luciano Balém também, nosso ator, outro ator do documentário. E José Bianchi, que foi diretor aqui da casa, que também tem uma obra sobre imigração. A gente agradece muito, mas eu tenho que perguntar, né, Robinson, que é a atuação do Joaninho? Do Joaninho. Pode, eu sei que tu vai explicar um pouquinho como foi que fez, né, o documentário, como é que vocês chegaram e por que, né, colocar no cinema essa história. Mas também eu sei que tu vai falar um pouquinho desse nosso ator. Nos conte como foi fazer essa obra e por que fazê-la. Na verdade, a história de Caxias do Sul é riquíssima em vários aspectos, né? A gente, às vezes, durante um bom tempo, ficou meio deslocado, vendo uma Caxias muito de trabalho, mas quando a gente começou a pesquisar mais a história da cidade para fazer esse documentário, né? O Luciano Balém, além de ator no filme, ele também é produtor no filme, né? A gente se deparou que tinha uma história cultural na cidade muito mais rica do que a gente imaginava, né? Desde as criações dos cinemas, né, que precedem o precedem 1900, as casas de teatro, as bandas de música independente, as exibições de cinema que já aconteciam, né? Então existia uma vida cultural muito grande na cidade, né? Isso acabou nos interessando a ler mais sobre essa história, até que chega um momento que a gente chega nesse período nebuloso, né, enigmático um pouco do que foi a cidade, que a maioria só falava italiano e daqui a pouco não se podia mais falar outra língua, né? A própria cidade estava num estado quase de guerra civil, né, sendo monitorada por pessoas que defendiam o regime do Estado Novo, né? E aquelas pessoas e esse período acabou gerando um mal-estar para as novas gerações se apropriarem da língua também, né? Então a gente percebeu que a maioria, eu pelo menos quando era jovem, meus amigos
que eram da colônia ou eram do interior, eles tinham vergonha de dizer que eram da colônia e dizer que eram do interior. Então, a gente vê a marca pesada que foi isso, né? Mas a gente vê também que o futuro trouxe um outro reconhecimento sobre a língua, né? Hoje ela é patrimônio, né? E as próprias festas, como Festa da Uva, Festa do Vinho Novo, que acontece em Forqueta, as festas que acontecem em Anarrec, acabaram legitimando essas pessoas a terem mais, voltarem a ter orgulho, né? De falar a sua própria língua, né? E aí, quando a gente estava se separando, dentro dessas histórias, uma das histórias foi essa, então, de não poder falar italiano. E o Luciano Balém, que era produtor, ele falou, pô, tem uma tia minha, né, que parece que o irmão dela, meu tio, parece que foi preso porque falou italiano, né? Começamos a investigar essas histórias, né? E numa dessas investigações, a gente estava na casa da Alice Endrighetti, né, que é a esposa do seu Joanim. Conversamos com ela, ela falou, a gente ficou um pouco frustrado porque ela falou que o irmão dela não tinha sido preso porque falou italiano, foi porque estava carregando gasolina, que era outra coisa insólita, né? Não poder carregar gasolina, porque a gasolina era dos militares, né? Então toda a gasolina que estava na cidade, naquele período, toda, não sei como é que funcionava isso, era para isso. E daí a gente, puta, mas vamos ter que continuar essa história. E tinha uma outra tia, né, do Balém, que a gente conversou, ela ratificou essa história do... Lúcia Suzin. Ratificou essa história do tio que tinha sido preso por gasolina, mas a gente depois aconselho a todos, quem não leu ainda o livro do João Espadaro Adame, né, eu acho que é um bom livro para iniciar, pelo menos a história aqui de Caxias, a gente se deu conta de que poderia contar essa história, todas aquelas histórias que estavam no livro, todas as histórias que aconteciam naquele período, de outra forma. Foi aí que a gente, ao sair da casa da dona Alice, né, e do seu Joanim, o Joanim estava nos levando até a porta, paramos num quadro onde tinha, acho que era Festa da Uva de 1930 e alguma coisa, onde tinha vários amigos do seu Joanim, inclusive ele em cima de um caminhão, né, num desfile, e ele foi narrando a história de cada um, né, que todos eram falecidos, né, naquele caminhão, né, e daí só sobrou um que ele apontou, e esse aqui é o único que está vivo, que sou eu. E aí a gente deu risadas e tal, e saiu, tava indo embora, a gente começou a conversar, mas, cara, que personagem, esse cara é maravilhoso, né, e ficamos com isso na cabeça, daí trocamos uma ideia, eu e o Luciano, e decidimos, então, pegar todas aquelas histórias e colocar na conta do seu Joanim, dar um nome para ele, né? Anolino Capobanda. Não é Capobanda, Capobanda é o maestro de banda, por isso que ele é músico. Remete também a uma outra história aqui da cidade, que era os músicos ali da região onde morava o seu Andrighetti, ali perto do Bela Vista, é onde era o núcleo musical, né? Victor Fedumente, Vila dei Musicante era conhecida, o Bela Vista, Lourdes, ali, né? Nessa época. Então, o seu Joanim, Anolino Capobanda, né? Então, a gente pegou todas essas histórias e colocou na conta dele, e a gente teve bons dias agradáveis com ele de produção, contando essas histórias em primeira pessoa, né? Professor Luiz, como essa ficção conversa assim com tudo que tu já estudou e que conhece também, né, desse período então que a gente realmente não pôde falar italiano aqui. Bom, primeiro parabenizar, né, por esse documentário, e é interessante também essa percepção que, né, vários momentos, inclusive engraçados, mas que a história pode ser contada também de uma forma diferente, mas com um embasamento, como vocês fizeram. Então, isso é interessante, a gente perceber como a história pode ser contada de uma forma que a comunidade consiga olhar para si mesma e entender esse período. E realmente foi um período bastante complexo, né, da história do Brasil, porque nós tínhamos Getúlio Vargas no poder, e Getúlio Vargas, ao mesmo tempo em que a gente fala muito que ele se inspirava, especialmente no fascismo, no autoritarismo que existia na Europa, mas ele levou ao nível nacional o que ele aprendeu aqui no Rio Grande do Sul com seus mestres, né, do autoritarismo, de um modelo político autoritário, que foram Júlio de Castilhos, Pinheiro Machado,
Borges de Medeiros, que inclusive dão nomes de ruas aqui na região central de Caxias, né? E isso até, de certa forma, tem um detalhe interessante historicamente, porque com os italianos, né, e essas lideranças, desde a época de Júlio de Castilhos, embora houvesse brigas, mas era uma relação de menos desconfiança do que havia, por exemplo, em relação aos alemães. Inclusive, mais descendentes de italianos assumiram, na época, como prefeitos, ou como se dizia, intendentes, do que descendentes de alemães assumiram nos municípios do Rio Grande do Sul. Então, depois, quando acontece o Estado Novo, né, vai acontecer justamente italianos, japoneses, alemães, o grupo do eixo, como se diz, mas especialmente no Rio Grande do Sul, a gente vai ter diferenças no tratamento, vai ter as proibições, vai ter a perseguição, vão haver prisões, com certeza, e a documentação e a história registra isso, mas há uma diferença entre os alemães, os italianos e os japoneses, né? Porque havia também já um grupo de imigrantes japoneses aqui em algumas regiões do estado. E é interessante essa questão ali da depredação, ou a tentativa de depredação do busto de Dante Alighieri, porque em São Leopoldo aconteceu, em março de 42, a decapitação da estátua do colono, né? Ou da estátua do imigrante pioneiro. Eles derrubam a estátua, cortam a cabeça, jogam primeiro a cabeça, depois o corpo no Rio dos Sinos, né? E foi feita depois, em 53, uma nova estátua. A original era de 24, comemorando o centenário da imigração alemã. E interessante, porque aqui na região de Caxias, a gente vai ter também lideranças locais que vão se vincular, vão ter uma relação com o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Primeiramente, na época do Estado Novo, Daltro Filho, Cordeiro de Farias, e depois Ernesto Dornelles, que era o primo do GG. Quer dizer, GG não, Getúlio, vamos respeitar o homem, né? A gente trabalha tanto com essas figuras que acaba... Julinho, Borges, GG... né? E eram todos baixinhos também, isso é detalhe importante. Os baixinhos na história são perigosos. Enfim. E essas lideranças, justamente, uma delas vai ser, né, chamado Fermino Minghelli, né, que tem nome de rua aqui. Ele vai ser delegado de polícia em Caxias, vai ser diretor da Colônia Penal Agrícola General Daltro Filho, né, que é o nome da prisão que existe lá em Charqueadas até hoje, é a Colônia Penal General Daltro Filho, e depois ele vai ser o delegado dos estrangeiros em Porto Alegre, quando ele falece em decorrência de uma cirurgia, né? Então, essas figuras locais também, quando a gente começa a olhar para a história local, a gente começa a perceber como foi o desenvolvimento desse período, com as proibições, com as prisões, com os atos de violência, com a presença desses grupos mais organizados de caráter nacionalista, como, por exemplo, né, os ligados à Liga de Defesa Nacional e outros grupos também que existiam, né? Mas isso é interessante para perceber que localmente haviam negociações, haviam formas. Em nível de Rio Grande do Sul, o principal líder católico era nascido na Alemanha, mas criado aqui próximo, em São Vendelino, que era Dom João Batista Becker, de origem alemã. Temos o bispo Dom José Barea aqui. Então, né, essas autoridades religiosas também negociavam. O Dom João Becker, né, um termo não muito acadêmico, né, mas para as pessoas entenderem, ele ficou 36 anos como arcebispo em Porto Alegre, como um dos grandes líderes da Igreja do Rio Grande do Sul. Ele era bem de sabonete, mas só para explicar por que esse termo sabonete, né, antes que cria alguma polêmica. É porque ele sabia jogar muito bem conforme quem estava no poder. Então ele apoia o Estado Novo, ele cria, inclusive, né, uma concordata no sentido das escolas
de se proibição de se falar línguas estrangeiras nas escolas, junto ao governo do estado do Rio Grande do Sul, através de Coelho de Souza, que era o secretário de Educação na época. E ele instrui, então, a igreja, de certa forma, a seguir as ordens vindas de cima e das autoridades estaduais e locais. Por exemplo, com os pastores alemães, né, pastores alemães realmente, os pastores da igreja, né, especialmente do Sínodo Rio-Grandense, né, a gente tem que brincar um pouquinho na história também, né, é que já sempre tem aquelas coisas que acontecem em sala de aula. A gente fala, os pastores alemães, tem um aluno gaiato lá que começa a latir, né, pelo menos não aconteceu ainda comigo aqui na UX, né, eu espero que não aconteça essas piadinhas, mas vão tentar manter a sua, né, questão da língua no culto também e vão sofrer mais sanções. Vários desses pastores vão ser presos lá em Daltro Filho ou lá na colônia penal agrícola de Santa Rosa. E um detalhe que é bem importante, né, o porquê que nessas regiões de colonização, de presença imigrante, seja alemã, seja italiana, havia ainda, em 1900, na década de 30 e 40, grande parte da comunidade falando ou italiano ou alemão, por causa exatamente da educação no Brasil. Não havia, até 1930, de fato, uma organização realmente nacional visando transformar a educação em algo público. Havia algumas escolas públicas, mas eram precárias muitas vezes, e a maioria das escolas eram mantidas pelas comunidades, sejam as de origem na imigração alemã, seja na imigração italiana, sejam escolas particulares ou comunitárias ou religiosas. Em 1930, quando Vargas assumiu o poder, é criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. Educação e Saúde era o mesmo ministério. Só em 1953 que há a separação desses dois ministérios. Então, se pensa essa questão da educação em caráter nacional, mas essa educação também já visando a construção de um nacionalismo, de uma identidade nacional, e que forçadamente obriga. Todos têm que falar uma única língua, o português. Ou tu fala português, ou tu é brasileiro, ou tu é traidor. Mesmo que as autoridades, como o próprio Getúlio, né, foi o documentário várias vezes, né, o vice-cônsul falou tanto do amore, né, o próprio, né, usando um termo romântico, o próprio GG, o próprio Getúlio, que flertava ora com os Estados Unidos, ora com, né, a Europa, o regime nazifascista, quase cedeu aos encantos nazifascistas, mas pela pressão norte-americana, ou estadunidense, melhor dizendo, e a ação de Oswaldo Aranha, ele acaba se unindo aos aliados. Hoje, né, já existe documentação e trabalhos que comprovam que foram realmente submarinos alemães que derrubaram. Não foi... Né, não, foi especulação só. Na época, mas realmente, mas isso é bem interessante, né? Porque foi 2012. Após isso, com a abertura da documentação na Alemanha, pelo governo alemão, foi possível se comprovar que sim foram submarinos alemães. Mas os Estados Unidos também não foi bonzinho, né? Também ali pressionando a base de Natal, a questão, né, de financiamentos, seja para siderurgia, seja em pequenas ações. Então, o Brasil vai e luta ao lado dos aliados, mas era estranho um regime extremamente autoritário aqui, lutando pela liberdade em nível mundial. Tanto que isso leva que o Getúlio, né, caia, né, ou melhor, saia do poder em 1945, logo após, né, o fim da guerra e o fim do Estado Novo. Mas as sequelas nas comunidades permaneceram mesmo após o fim do Estado Novo, né, e muito disso só foi retomado a questão cultural vinculada, seja aos imigrantes e aos descendentes de origem alemã ou italiana, a partir dali do chamado biênio da imigração, que é o 150 anos da imigração alemã, em 1974,
e o centenário da imigração italiana em 75. Então, a partir daqueles festejos, porque tu vai ter um governador de origem italiana, né? Ou melhor, 2 governadores, um aqui de Caxias, Euclides Triquez, fica de 71 a 75. Em 75, assume Simval Guazelli, também de origem italiana, só que ali da região de Vacaria. E nesse período, né, tu vai ter um presidente gaúcho, né, um general, na época da ditadura, Geisel, né, que nasceu em Bento Gonçalves, mas se criou em Estrela e era luterano. Então, isso também vai favorecer esse cenário sul-rio-grandense mesmo naquele período, né? Tu vai ter a figura depois nos festejos italianos, né, ali nas comemorações do biênio, o Vitor Faccioni, que era, né, eu vi, depois foi vereador aqui, depois vai ser deputado também. Então, sempre vai ter a presença dessas figuras em vários contextos. E estudar localmente a presença e a participação dessas lideranças nesses contextos, como foi o Estado Novo, é interessante para perceber como era essa realidade, porque variava de região para região. Eu sempre brinco, né? Eu falei antes que alguns davam uma de Ronaldinho Gaúcho, saiu driblando assim, davam, né, uma caneta e conseguiam burlar um pouco, ou amaciar o peso do Estado Novo, né? Mas, realmente, grande parte das comunidades sentiram os efeitos do que foi o período Estado Novista aqui. Já falei demais também. Não, e a gente também teve que renomear alguns espaços em função disso, né, Robson? Imagino nas pesquisas de vocês identificaram isso. Mas eu queria muito saber, viu, professor de plateia, como é que foi a recepção da comunidade aqui no lançamento em 2012? Porque imagino que houve muitos casos de identificação com, né, esse italiano expresso no documentário. A forma que o documentário é conduzido, dessa forma leve, irônica, cômica em alguns momentos, né, e lúdica, facilitou a apreensão e a vontade de que pessoas viessem assistir ele, né? Porque geralmente, sobre a guerra, a gente já imagina algo um pouco mais duro, algo mais catedrático, assim, né? Então isso facilitou. Aqui a gente teve algumas exibições que rolaram lá no nossa querida sala Ulisses Jeremias, né? Mas esse projeto é legal porque ele acabou entrando na Mostra de Direitos Humanos de São Paulo, né? E circulou, teve mais de 40 exibições lá, e todas elas não sendo rotuladas como documentário ficcional, e sim como documentário, né? Ninguém sabia se era verdadeiro aqueles atores ou não, né? A gente ficou alimentando isso, né? São Paulo com muitos imigrantes. As exibições aconteceram nos céus, que existem vários céus lá, né? Durante essa mostra de 2013, né? E acredito que até é o tipo de documentário gostoso de fazer, porque a cada dia que passa ele é mais importante, ele se torna mais importante, porque mesmo ele sendo ficcional, ele é antropológico, né? Está tratando de um tema que temas que foram discutidos ali, que até já tem essa nuance aí do próprio bombardeio ser os submarinos alemães ou não os americanos, como o Sr. Honorino Capobanda imagina, né? Então eles acabam a cada vez mais tendo uma duração, maior vida, né? de tempo. Hoje é tão efêmero, né? Por conta desse caráter antropológico, né? E essa forma leve, eu acho que ajuda, facilita as pessoas a se identificarem, a verem, porque eu particularmente acho que as atuações dos atores são muito boas, eles parecem mesmo, cada um tinha o seu tiquezinho, o próprio Máximo Menarosto. Os nomes também não eram... Nada que acontece no filme é gratuito, nem os nomes, nem a localização que a gente filmou. O jornalista Saldanha, neto do dono da livraria Saldanha, que é os primeiros intelectuais da cidade, né? Então, a gente passa aquele local onde ele foi cobrar a gasolina, né, que não pagavam ele já chega gritando Oliveirão, Oliveirão, que é para a gente indicar que ali é local dos portugueses.
na Cantina Antunes. E hoje é a Casa das Etnias nesse local, bem naquele exato local. Então, também isso é muito simbólico, né? Estar lá no nono batalhão também foi bem importante, né? Tudo meio flutuava por conta do 9º Batalhão de Caçadores, né? Enfim, eu acho que... Eu senti, pelo menos, uma recepção muito legal, mas eu sinto vendo agora, de novo, que ele tem muito mais vida ainda. Eu acho que a gente tem que promover mais exibições dele, né? Ainda mais que para poder circular. E a gente sabe, né, que o italiano hoje é uma língua. Hoje ele é um patrimônio cultural, né? Então, nesse período... ainda se tinha uma discussão sobre isso, mas já sabia, né, a importância, né, da língua, né? E hoje tem muito também essa mudança de comportamento que antes envergonhava, né, de falar italiano ou no antigo dialeto, que agora, né, é língua. Hoje nos municípios se ensina, né, tem no currículo, então, o ensino do italiano. E há um grande valor para essa língua, mas também outras, né? O alemão também, para que se resgate um pouquinho daquilo que era a fala da avó, que é a fala do vô, né? Então, essa valorização das línguas dos quais somos descendentes. E hoje se valoriza. Hoje a gente acha interessante. Interessante, mas a gente vive outros dilemas. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo hoje. Eu estava no mercado, aí a moça do caixa, claramente com um sotaque, né? Mas ela falava muito bem português. Até elogiei ela, como tá bom o teu português, né? E daí eu pedi de onde você é, né? Ela demorou alguns segundos, né? Da Venezuela. Eu falei, pô, tá falando muito bem. Eu tô há 8 anos já aqui. Então, eu disse, se eu fosse para Venezuela há 8 anos, eu ia estar falando bem também espanhol como você. Mas o que me chamou a atenção foi esse tempo de reação dela para dizer, não, sou venezuelana. Desculpa, sabe? Então, eu falo um pouco até emocionado isso, porque não adianta nada a gente superar essas mazelas nossas aqui, e aí quando vêm os novos imigrantes, que precisam do acolhimento que esses imigrantes tiveram, porque o Brasil acolheu eles, deu terra. A gente falou de algumas pessoas notórias ali. Um era o Feijó Júnior, que distribuiu os lotes, sabe? Deu terra para muita gente aqui. Esses italianos, a gente que cresceu aqui e que tem contato com as pessoas mais velhas e mais antigas, eles carregam ainda toda essa pureza, esse aspecto lindo que foi a história deles de superação, né? O que eu não compreendo é alguns descendentes ou outras gerações desses grupos que vêm sempre... meu sobrenome é Cabral, né? Então sempre foi olhado de olhinho torto, narizinho torcido, porque não era, né, um sobrenome italiano, né? E aqui em Caxias tem sempre essa pergunta clássica, de que família que tu é, né? Isso já diminuiu muito, né? Agora o alvo não é mais o italiano, né? O alvo acaba sendo agora o cubano, o venezuelano que está aqui e que vieram pelos mesmos motivos que os italianos vieram, para fazer a sua vida e fazer a sua história, né? Então eu acho também que de nada adianta a gente superar isso entre nós aqui, mas os próximos irmãos que estão chegando não serem acolhidos como os italianos foram muito bem acolhidos aqui, né? Mas esse é o grande desafio. A gente tem agora, então, como eu falei, vamos parar um pouquinho nosso bate-papo, porque tem uma personagem especial, né? A nossa diretora da Escola do Legislativo, a vereadora Rose Frigieri, que está em Brasília, mas que ela faz questão de falar conosco por videochamada. Então, vereadora Rose, agora contigo, a gente fica muito feliz de poder, à distância, né, ouvir sua mensagem. Boa noite, então, a todos. E podiam continuar aí, porque eu estou me deliciando com o debate. Primeiro, ao Robson, pela disponibilidade de vir no debate, por ter feito esse documentário, que eu vou chamar de documentário, porque é muito bem feito mesmo, não parece uma ficção. Quero agradecer ao professor Rodrigo por esse debate. Essa proposta, eu estava no YouTube, várias pessoas
E o nosso objetivo é esse, a cidade da nossa cidade, da região, mas também mostrar a capacidade cultural que a gente tem, os filmes, o documentário, que é na nossa cidade, na nossa região, e que muitas vezes a gente não... E todas essas são da área de incentivo dos poderes. Então, também a gente bate, né? Eu, infelizmente, Nacional de Economia, eu fui tirada como deputada em abril, ela foi antecipada essa quinta, sexta, sábado e domingo, para quarta, quinta, sexta, sábado. Então, nós não temos como transferir o filho. Mas eu teria muita coisa para debater, mas me informaram que está falhando um pouco. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora melhorou. Agora pois tá é. bom. Então, eu estava agradecendo. Quero dizer que é muito importante esse debate. Eu sou historiadora. Também queria comentar isso bem rapidinho, que o Robinson falou agora, né? Realmente, os italianos tiveram uma discriminação no momento específico de uma guerra mundial. Mas hoje, os nossos imigrantes que estão chegando aqui, a relação é completamente outra. Então, é um debate que se deve fazer junto, né? O quanto é importante essa venezuelana que trabalha ali no mercado aprender o português, mas também manter sua língua de origem. Porque a gente precisa enriquecer as culturas com essa troca de conhecimento. Então, nós precisamos acolher os imigrantes, mas, ao mesmo tempo, nos darmos conta que não é um favor que nós estamos fazendo. Nós também estamos enriquecendo nossa cidade, nossa cultura, trocando conhecimento, e a migração, a imigração, é uma das coisas mais antigas da humanidade. E isso só faz com que a civilização cresça, melhore e aprenda mais. Então, é muito bom que esse debate todo. Então, obrigada, gente. Obrigada quem está nos acompanhando pessoalmente pelas redes. E um beijo especial para minhas amigas aqui, a Viviana e a Tina Andriguetti. Estão tendo o prazer de ver esse maravilhoso artista, né? Seu Andriguetti, que teve a oportunidade de fazer esse documentário lá em 2012. Um beijo para todo mundo aí. Vou seguir aqui acompanhando. A gente agradece, vereadora Rose, bem na parte bem importante, assim, ela conseguiu que o áudio melhorasse, mas antes ela disse, então, que ela estava lá em Brasília representando como delegada, né, representando a gente na Conferência Nacional da Economia Solidária. E agradeceu, então, o Robson e o professor Luiz por estarem conosco nesse projeto, que é um projeto institucional, que é o Cine Plenário, que está aberto, né, também para outras produções aqui, locais. E, Robson, talvez a gente tenha que aprender, né? Bem como falou a vereadora Rose, a gente tem que fazer com que não se perca a língua também de quem vem. É verdade. Acho que é importante essa valorização, mas é compreensível também esse anseio, esse afã desses novos imigrantes, né, em aprender a nossa língua por conta da força de trabalho que eles representam, né? Falando em força de trabalho também, uma coisa que é importante a gente lembrar nesse documentário, ele teve financiamento do Financiarte, né? Para quem não conhece, é o nosso fundo de cultura aqui, que nasce lá no começo dos 2000 como Fundo para a Cultura, e em 2010, se eu não me engano, ele muda o nome para Financiar Arte, né? A gente operava nessa época aí com o dobro do valor que opera hoje, né? Então, isso quer dizer que obras como essa, que legal, né? Ótimo documentário, são cada vez menores aqui acontecendo na cidade, né? Então, a gente vem com uma política de desvalorização do Fundo de Cultura, né? O Fundo de Cultura é histórico aqui, colocou muita gente na roda, né? Muita gente começou fazendo documentários pelo Fundo de Cultura. A gente fez esse documentário pelo Financiarte por conta
desse teor mais cômico que a gente podia fazer, que às vezes a lei de incentivo ia querer que quem fosse apoiar, que a gente fizesse uma coisa um pouco mais dura, institucional, né? Mas é o Fundo de Cultura, é o Financiarte que possibilitou essa liberdade estética e artística que a gente propôs, né? E faço questão de lembrar disso, né? Porque isso é fundamental para que aconteçam, né? Quando a Rose falou, novas produções estão aptas aí a vir aqui, né? Então a gente só tem que produzir mais agora, né? Para quem não sabe, o Fundo de Cultura, há 10 anos atrás, ele era de 2 milhões. Há 10 anos atrás, ele era de 2 milhões. Né? Hoje ele opera com 800 mil, 2/5 do que era 10 anos atrás. E eu te digo, como trabalhador da cultura que sou há um bom tempo, que a demanda aumentou, não diminuiu, né? Então, fazer política pública querendo engessar determinada área e colocando ela dentro do meu cercadinho do orçamento que eu tenho, eu transformar a minha demanda em algo, não é o contrário, né? Política pública, a gente analisa a demanda e, a partir da demanda, a gente cria formas de proteger ela e de dar vazão à história cultural da cidade, que é gigantesca e maravilhosa. Mas a gente ainda tem essa mácula que é muitos legisladores, muita gente do executivo que não consegue ter a dimensão econômica da cultura, principalmente não consegue ter a dimensão econômica, né? Tem gente que só entende essa linguagem econômica, né? Mas não percebem nem essa questão econômica dela, quiçá os aspectos sociais, educacionais, formativos, estéticos, sabe, humanos que a arte e a cultura nos possibilita, né? Então, enquanto a gente não resolver esse problema e faço um apelo a todos os legisladores, que quem acompanha a TV Câmara, que tem poder, nos devolvam, por favor, o Financiarte. Vai ser tão legal. Vai ser tão legal ver a cidade também com 70 projetos anuais, 6 mil crianças atendidas durante o ano, no contraturno, né? A não ser que o pessoal que administra isso ou que toma essas decisões prefere, né, que a gurizada esteja na drogadição, roubando, sabe? Sair lá aonde, né? Ou se adultizando pela internet, né? Em vez de estar participando de um projeto, isso eu estendo também para o Fiesporte, né? Participando de um projeto ou de esporte ou de cultura, né? Então, faço um apelo, devolvam para a gente. Foi tão legal. Busquem na literatura da cidade o quão profundo foi, o quanto de produção que a gente teve, principalmente na década de 2000, né? E na década de 2010 até a catástrofe que nos acendeu aqui, que é o ano de 2017, com a gestão Guerra, né? Que parece que não é ele mais o prefeito, né? Então eu não entendo esse descaso, essa desvalorização da cultura, né? Numa casa, eu acho que posso falar isso, né? Essa desvalorização que a gente tem da cultura no mesmo estilo Guerra, né? Então parece tudo meio igual. Então a gente que trabalha com cultura, eu no meu caso, desde os anos 90, como músico, a gente vive um momento bem triste e bem amador na cidade, no quesito fundos de cultura, legislação de cultura, direções de cultura, secretários de cultura, gente que não é técnica, que não é da área, tomando decisões para uma cidade de 600 mil habitantes e que produz muita cultura. E para quem não sabe, busquem estudos, já vou terminar, busquem estudos, a cultura gera, em vários casos, até R$4 de retorno a cada investimento. Então, abram a cabeça, por favor. O Robson, e aproveitar para dizer também, né, valorizar quem, mesmo diante das dificuldades, continua fazendo muito. Né? Eu acho que você, com Varsóvia, a gente vê o Robson no cinema do verão. Eu sei que não é certo, né? Porque enquanto a gente vai legal fazendo, esse amor pela arte, pela cultura, mas a gente não aguenta mais. Não aguenta mais fazer isso por amorzinho e tal. A gente está sempre produzindo. Temos um festival que a gente está rolando agora, o Luciano está me lembrando agora, que começa dia 21 a 28 de agosto, que se chama Festival Especial, que é outra demanda reprimida, que é as pessoas com deficiência intelectual e todas as deficiências que não têm materiais produzidos para eles, tem poucas peças, tem poucos atores que circulam por lá. Então, essa é outra demanda claríssima da cidade, né? Então, eu sou um ativista cultural, vocês já perceberam, né? E esse Festival Especial, eu posso dizer
de carteirinha, que a TV Câmara está sempre junto, não é, Robson? O Robson informa, estamos lá fazendo reportagem, a gente faz questão de acompanhar, né? Eu, particularmente, Robson, estou sempre acompanhando mesmo, assim. Então, mas é isso, assim, eu acho que essa provocação do Robson, ela é necessária, faz parte dos processos, mas volta a valorizar também quem continua fazendo, porque tem feito para nós, e a gente... O Robson falou da cadeia econômica da arte, né? E o cinema também envolve tudo isso. Não é econômica, mas eu quero frisar, é a questão mesmo estética, é a necessidade da arte chegar na nossa sociedade para que a gente pense mais, para que a gente reflita mais e para que a gente aprecie mais. Eu gosto muito do Antônio Cândido quando fala da literatura como direito humano. Eu acho que essa percepção da arte como direito humano precisa estar na cabeça e no coração de nossas autoridades. Professor Luiz. E uma coisa importante também, quando se proibiu de se falar a língua, né, estrangeiras no Brasil, se proibia que a cultura dessas pessoas, há 90, 80 anos atrás, agora nesse ano se completa os 80 anos do fim do Estado Novo, né? Então, vários elementos da sua cultura foram perdidos, foram proibidos. E hoje, a gente esquece que houve uma mudança, né, na realidade das nossas cidades. As nossas cidades são marcadas, nós, seres humanos, somos migrantes. A existência humana, ela é uma existência migrante. Nós somos migrantes nessa terra, enquanto seres vivos. E, ao mesmo tempo, a necessidade da história, hoje, valorizar os diferentes grupos, a cultura dos diferentes grupos que formam as nossas comunidades, né? A história, ela também deve servir como uma fonte para construir o presente. E hoje, muitas vezes, nós repetimos em gestos, em palavras e, às vezes, até mesmo em certas políticas públicas, o mesmo que os governos Vargas e Cordeiro de Farias fizeram durante o Estado Novo, né, na desvalorização, na perseguição, nos maus tratos a outros grupos sociais, culturais, que se integram à nossa sociedade, que constroem a realidade, não só de Caxias, mas quando a gente pensa no Rio Grande do Sul, senegaleses, haitianos, venezuelanos, cubanos, independente, né, assim como alemães, italianos no passado vieram em busca de uma vida nova, por conta do sofrimento que era a vida, no que era, na época não existia a Alemanha unificada, eram os estados alemães, os estados que depois formaram a Itália, justamente vieram para cá para reconstruir a sua vida. Quantos desses novos imigrantes também estão aí, como o caso dessa menina, para dignamente, num país que se vende muitas vezes como acolhedor, e tem uma essência acolhedora, mas que muitas vezes se deixa dominar por uma prática de afastamento, ou esse não deve pertencer, esse não é bem-vindo. Mas os nossos antepassados, né, eu descobri que eu tenho um lado alemão também, né, porque às vezes lá em São Leopoldo também tinha essa coisa de qual família tu é. Então agora eu descobri qual é a família, né, mas não vem ao caso. Mas no passado sofreram perseguição e hoje se repete o que nós aprendemos com a história. E uma coisa bem importante, a história anda de mãos dadas e de passos bem próximos com a cultura. A cultura é uma fonte histórica. E quando nós desvalorizamos as culturas e a diversidade cultural e colocamos só um modelo como predominante e como correto, nós estamos também minimizando a existência do outro, a existência da diversidade. Isso vale quando a gente fala de questões étnicas, quando fala de questões religiosas, né, a questão daqueles que, por exemplo, né, os PCDs, né, então importante esse trabalho que é realizado, que
muitas vezes estão próximos de nós, mas que nós o tratamos como invisíveis. A invisibilização do outro. Esse é um grande problema que nós ainda passamos. Historicamente, isso aconteceu. Já em um momento da história que marcou, né, quando se tentou construir uma identidade nacional, tanto que o documentário começa com aquela musiquinha e com a cremação das bandeiras. Né, hoje a gente fala, o 20 de setembro, o orgulho de ser gaúcho, o orgulho de ser paulista, o orgulho de ser pernambucano. Houve uma época, chega desse orgulho, nós somos só brasileiros, mas um tipo de brasileiro. Se tu tem tal coisa diferente, já não... ou muda ou não é bem-vindo. Então, eu acho que é importante a gente usar da experiência, e uma experiência terrível que o mundo passou, que foi a Segunda Guerra, que o Brasil passou, embora em vários aspectos o período Vargas teve avanços, mas também teve muitos pontos a serem discutidos e criticados do ponto de vista humanitário, como, por exemplo, a perseguição a quem, por conta das condições do próprio país receptor, da política brasileira no Império e no início da República, não tinham outra alternativa a não ser falar a língua dos seus antepassados. O italiano, o alemão, o japonês, alguma coisa em português, mas né, muito deficitário. Então é importante olhar para o passado, se entender o passado e que o passado sirva como base para se entender o presente. E a partir do entendimento do presente também se fazer o futuro. Não se constrói futuro sem se agir no presente, mas não se constrói presente sem se conhecer e aprender também com o passado. E professor, acho que é interessante falar antes da diversidade, tem comunidades também pequenas, né, de etnias. Os turcos, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, eles são muito receptivos e querem muito que a gente aprenda da cultura deles. Tem uma associação, dou só um exemplo, né? A Harmonie, que, enfim, eu tenho amigas e elas gostam muito de compartilhar. Eu acho que é essa possibilidade de a gente se abrir para compartilhar. É tão bom a gente aprender com o outro, né? E agora, Robson, vamos abrir para a plateia? Eu acho que a gente está com a plateia aqui, né? Nossa atora, filha, nossa atriz também, né? Mas, assim, gostaria de convidá-los também a se manifestar. A Tina, o Balém, e tem o microfone, né? Fiquem à vontade, assim. Eu acho que a sua experiência como ator neste documentário, Balém, né? Gostaria que tu compartilhasse com a gente como foi. Tu fez a gente chorar, Então, quando eu vi que tinha exibição hoje e um tempo atrás o Rob disse que esse é um dos trabalhos mais importantes que ele fez e também é um dos trabalhos mais importantes que eu fiz, que é um resgate da história da minha família, né? É uma história que a minha avó contava, de um irmão dela que tinha sido preso porque que tinha falado italiano, e aí quando fomos investigar não era verdade. Típico também um pouco da nossa região, né? Que as coisas, quando tu vai ver, não era bem assim, né? Então, fiz questão de vir aqui hoje, celebrar com a Tina, que por coincidência é prima da minha mãe, da minha, né? Nossa família. O Robson, que é um amigo muito querido, um irmão da vida, né? Que a gente cresceu e desenvolveu muita coisa juntos. E, olha, de certa forma, a história ela é cíclica, ela talvez não se repita do mesmo jeito, né? Ela volta a se repetir e a gente tem que estar sempre atento para não cair nas armadilhas do tempo, né? De cada período. Acho que a gente está num período com muitas chances de ter conflitos muito grandes, né? Na Europa, de novo, né? A Europa é sempre, né? Aqueles baixinhos da Europa, eles são danados, né? Eles gostam de briga. E eu queria dizer para vocês uma frase que está num livro O Futuro Chegou, do Domênico De Masi, que ele disse: se as Torres Gêmeas fossem no Brasil, o ataque não teria acontecido. A gente tem uma tradição de povo pacífico, a gente criou uma identidade, ou se inventou talvez uma identidade, né, do homem cordial, enfim, são discussões.
mas que a gente use, é um ativo que nós temos, o ativo de ser brasileiro. O professor Darcy Ribeiro fala, né, no livro O Povo Brasileiro, ele deixa muito claro, não tem um brasileiro, tem... No Sul são tipos, nós mesmo aqui em Caxias nos sentimos distintos do gaúcho de Porto Alegre. Nós, com Bento Gonçalves, tem piadas, rixas, também temos nossas diferenças, mas eu acho que tem laços profundos que nos unem com os gaúchos de Porto Alegre, com os gaúchos da fronteira, com os gaúchos de cima da serra, com os brasileiros, sejam eles do Pará, né, sejam os brasileiros do Nordeste. E aí são escolhas, cada povo tem que escolher o que quer, se quer olhar para as diferenças ou olhar para aquilo que nos une. Particularmente, eu escolho aquilo que nos une. Então, acho que a gente está junto. Tina, e esse pai, ator fantástico, que eu não sabia, né? Nem eu. Que ele era o seu pai. E aí eu fiquei impressionada. Daí a Clarice, que está aqui, me disse, Vânia, ele é pai da Tina. Eu fiquei apaixonada, assim, os traquejinhos, assim, o jeitinho, muito próximo do italiano, muito assim, muito. Eu vim ver meu pai, tá? Não, mas assim, essa coisa desse lado artístico do meu pai, ele tocava acordeão muito melhor do que, né? Porque ali ele já estava assim mais destreinado, né? Mas tocava de ouvido, ele tocava gaita de boca, ele era um ótimo contador de histórias, né? Imitava como ninguém. E aí, quando rolou esse convite, ele, né, aquela coisa, ele tinha esse jeito, o jeitinho dele era aquele, tá? E aí eu ajudei, né, na questão do figurino, que essa aqui serve, não, aquilo lá serve. Então ia assim como me mandavam fazer, né? Aí toda manhã, assim, antes das 7, tipo assim, ele tinha que estar no set de filmagem aí pelas 8, 8h30, não me lembro que horário vocês marcavam, mas assim, 2 horas antes ele já estava de pé. E aí ele se arrumava, sapateava, assim, e ele dizia, tu nunca mais me mete nessas coisas. Eu digo, não fui eu. Né? O Balém e o Rob foram lá, conversaram com a minha mãe, conversaram com ele, resgataram essas histórias, enfim, da gasolina, do proibido falar italiano e tal, e se encantaram pelo pai, tomaram essa decisão e ele aceitou. Não foi só eles, porque o seu pai foi premiado, não foi? Sim, foi premiado. Ele ganhou o melhor ator no Cine Serra, de 2013. Então, assim, ele era assim, né, esses senhores, essa pessoa assim muito querida, meu pai sempre foi muito querido. E me resgata assim essa conversa toda de vocês da vergonha de ser colono, né? Eu recordo muito isso, era muito forte nos meus pais. Muito forte, inclusive a gente carregou também isso durante muito tempo, né? E aí quando a gente cresceu, nossas aulas de histórias também, gente, eram tapume, né? Quando a gente começou a conhecer um pouco mais, entender e ter orgulho realmente disso, a gente começou a trabalhar com eles também dessa forma, né? Deles sentirem. E uma coisa assim que meu pai sempre duvidava, né? Que a gente gostasse tanto dele. E dessa conversa também, esse sábado fez 5 anos que ele faleceu. E eu tenho uma coisa assim que eu agradeço imensamente, que meu pai era muito resistente. Eu dava um beijo nele, ele limpava. Ele não conseguia receber um abraço. Tudo na brincadeira, tudo, mas ele fazia isso, né? A gente nem se chateava mais. E algum tempo, assim, não lembro quanto, antes dele falecer, eu não lembro o que ele falou, mas eu disse, pai, eu sinto tanto orgulho de ser tua filha. E aí eu só via aquele olhinho assim se perder, sabe, no ar. Lindo. Ele não sabia para onde olhar, ele tinha uma vergonha de receber um elogio, E eu consegui dizer isso para ele, né? É uma coisa assim que eu trago sempre comigo, porque era bastante difícil. Eles tinham um sentimento, tanto ele quanto a minha mãe, as tias, né? Eu acho que era muito, muito forte isso aí.
E foi difícil resgatar a autoestima, né? E tudo que eles passaram assim na infância, na adolescência, enfim. Mas também sabiam resgatar as historinhas queridas, né? Tipo assim, meus pais se conheceram na frente do cemitério Santo Antônio, era muito engraçado isso, né? E, enfim, né? E ele Gostei se de viu, ver. Tina, e ele se viu, e o que ele disse depois de se assistir? Era assim a reação dele, né? Ele achava que não estava bom, imagina. Aí uma vez nós chamamos o Rob, porque eu tenho um espaço na minha casa, né, na parte de baixo, que eu uso para trabalhos, assim, e convidamos a Redondeza para ir assistir. Ele não falou uma palavra. Ele ficava só... Tu não sabia se ele estava feliz, se ele estava envergonhado, se ele estava sentindo orgulho. Ele ficava só quieto, olhando e olhava para as pessoas. Eu acho que ele tinha uma humildade em dizer, não, mas a gente já tinha, sei lá, no 5º dia de gravação, ele dizia, mas quem sabe o meu irmão lá? Ele falava. Quem sabe... Não, mas eu não sei se eu faço direito. Não, tá maravilhoso. E ele tinha essa coisa da tráquea, assim, que, nossa, assistindo ali, eu não senti a primeira vez, mas eu cheguei a dar umas respiradas junto, assim, porque é bastante angustiante, né? Ele tinha uma respiração, uma capacidade, né? O armazenamento ali do ar era muito pequeno, a respiração era muito curta, tinha que ser muito rápida, assim. E assim foi a vida dele nos últimos anos, né? Então, a autoestima também, claro. Quando voltou esse câncer, que protelaram até ele ter que tirar quase tudo, né? Então, a autoestima dele também caiu bastante. Mas, assim, a gente sempre trazia para cima, né? Eu acho que o filme, assim, por mais que ele tenha reclamado, ele sentia um baita orgulho, né? Com certeza. Ele voltava assim, deu tudo certo, não sei o quê, mas não me arruma mais isso. Sim, era literal. Mas eu preciso dizer que foi foram umas 7 ou 8 manhãs, né, Foi que a gente 10 saiu. manhãs. 10 manhãs. Foram muito divertidas com ele. A gente só fazia assim, não passava o dia pela idade, né? A gente ficava umas horinhas, via que dava... cansado e tal. Mas foi muito divertido, porque teve aquelas manhãs de frio, típico de Caxias. Eu acho que o filme, ele grava ali aquela cena do chafariz, né? E aquilo aconteceu, que ele estava parado e o chafariz liga. Não, e aí, aquela cena que ele está parado, aquela cena não estava no filme original, né? Isso que você tem que saber, que vocês não conhecem o Robinson. Que aquilo não estava no filme, não estava no roteiro. Ele estava aguardando nós preparar a próxima cena. Aí, ele olha de ladinho. E aquilo acaba sendo simbólico, como às vezes a cidade não respeita, né? Não respeita a cidade, né? A cidade não respeita, a cidade ela tem seu ritmo e ela passa atropelando a gente. Então, esse filme ele é carregado de símbolos, ele é carregado de mensagens. Tem uma das mensagens que é bem escondidinha, que ele diz assim, eu estava aqui e me jogavam pedra. O nome da residência é Residência Sassi, que em italiano, pedras. Que ele estava bem ali. Né? Eu vi que também tem um agradecimento à e a loja, Renata Sassi. E detalhe, tem várias... Quando ele está em cima da Residência Sassi. Mas ali, quando a gente grava, é a Loja América, né? Tem mais esse símbolo. Loja América. Ali que eu apanhei. Loja América. Muito bom. Gente, estamos chegando ao final do Cine Plenário. Aqui vou deixar, então, o agradecimento, mas também antes vou passar a palavra para o Robson deixar sua mensagem, depois o professor Luiz, e depois eu faço o fechamento. Robson, obrigada. Agradecer, Vânia, agradecer Clarice e a Rose pelo convite, né? Fiquei bem feliz de poder participar desse... saúdo esse tipo de iniciativa, né? Tem muita produção aí que dá para ser exibida aqui, tem muita produção que a gente pode produzir ainda para trazer aqui. Bom ver o Balém, bom ver a Tina. E eu acho que essa caricatura que às vezes a gente tem desse italiano que hoje ele é mais duro e mais reticente com os novos imigrantes, isso aí eu acho que está só no âmbito de quem tem uma hegemonia cultural na cidade, entendeu? A essência nossa mesmo é um abraço. Eu vejo, sei lá, 90% da população somos o povo do amor. Recebe muito bem essas pessoas, sabe? Recebe muito bem essas pessoas. A gente vê integração nas escolas com os venezuelanos. Tem turmas com um terço da sala é de venezuelanos.
não é uma oportunidade da gente aprender, né? Então eu acho que também é uma coisa que daqui a pouco a gente vai se dissolvendo, a cidade está cada vez mais cheia de diversidade, com outras pessoas que vêm para trabalhar. Então esse discursinho também de que tu é brasileiro, que família tu é, eu sou melhor que você, também não vai durar muito, não. Obrigado pela oportunidade. A gente sabe acolher. Muito, muito, muito. É a nossa essência. E os próprios italianos que quando chegaram aqui eram assim também. Mas aí aí vou resgatar uma fala do André Constantin, que eu vi num documentário uma vez, ele falando que um dos nossos problemas foi que a gente teve uma ascensão financeira no pós-guerra muito grande e que culturalmente a gente não conseguiu acompanhar. Então, tipo, sucesso é ter grana, né? Não ser ligado intelectualmente, né? Então, esse é um problema ainda para se resolver, né? Antes de passar, então, para o professor Luiz, Clarice pede palavra. Então, professor, deixa... que ela que foi uma das organizadoras aqui, Clarice Freitas, nossa assessora. De repente, pega o outro, Clarice, do ladinho. Clarice está pegando o microfone. Também está a Rafa. Quero muito agradecer que o pessoal está fazendo a cobertura aqui. Nossa que jornalista. País que foi feito esse microfone? Pois é, a origem. Agora sim? Pois então, a ideia era, quando pensamos nos documentários, né, era que tivesse a produção local, né, pelas leis de incentivo à cultura. E eu lembrei, quando eu sugeri este documentário, que eu havia visto lá no Centro de Cultura Ordovás, gostei muito. E, na época, eu fazia o curso de História, né? E eu pensei, e ainda penso sobre isso, que a cidade de Caxias do Sul tem uma história, né? Tem muita coisa que a população não sabe, né? A população, no geral, assim, não sabe. Assim como essa questão do proibido falar o seu idioma, italiano, alemão, enfim, que o Estado também viveu isso, né? Tem outras questões históricas da cidade que a cidade ignora, né? Assim como nós tivemos em 2023, né, os 80 anos da explosão do Gasola, né? Nós fizemos aqui na Câmara uma exposição e teve também outros eventos. As pessoas diziam: eu nunca ouvi falar disso, né? Eu não sei disso, né? Então, e esta questão abordada pelo documentário também aqui, né? Então, muito importante esta produção e também que venham muitas outras que resgatem a história da cidade, que resgatem a história da imigração, mas que também as questões atuais, né? Nós tivemos aqui sexta-feira um evento, né? No qual compareceram, ele é voltado para mulheres migrantes, refugiadas e apátridas, apenas mulheres, né? Nós tivemos mulheres turcas, como a Vânia falou, eu não sabia, ignorava que existiam imigrantes turcos na cidade, né? E também tivemos a oportunidade de ouvir o relato de cada uma delas, paraguaias, colombianas, venezuelanas, haitianas, né? Dos porquês que vieram para cá, do que estava acontecendo no seu país e por que vieram para cá. Foi muito rico o debate, né? E, enfim, então, para que venham mais produções que resgatem a história da cidade e que os imigrantes que estão agora na nossa cidade se sintam acolhidos. A Clarice estava falando agora sobre esses imigrantes que têm que ser acolhidos aqui. Eu lembrei, esses dias eu vi uma palestra com o Rodrigo Barreiro, se eu não me engano, que é historiador aqui de Caxias também, e ele estava contando que muitos africanos, geralmente, a gente pensa que o africano ele veio para cá porque estava passando fome, estava difícil lá no país dele, e muitas vezes não é isso. Culturalmente, o africano ele já nasce, ele é do mundo, ele já nasce como cidadão
do mundo e com esse ímpeto e com essa vontade de ser cidadão do mundo. Então, culturalmente, eles chegam na determinada idade e eles vão ou para América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, mas eles o primeiro motivo deles é esse, né? Claro que tem problemas humanitários também, né, que acabam trazendo essas pessoas para cá. Mas então tem esse aspecto do africano que eu achei bárbaro, o fato de que não, ele veio aqui, ele está bem, ele já veio bem, não é, sabe? Então acho também importante demais a gente ouvir essas pessoas aí, como teve esse evento, para entender os motivos que trouxeram aqui, para a gente aprender com eles, né? A gente está falando de uma migração étnica, mas a gente tem uma migração grande, acentuada dentro do nosso Brasil, né? Eu posso dizer que eu sou migrante, né? Eu vim do Alto Uruguai Gaúcho, estou aqui há quase 30 anos. Professor Luiz também, aposto que é migrante, não? Viu? Então, assim, há uma população de outras cidades que, no fundo, também precisam enfrentar desafios para que possam se sentir acolhidos. Uhum. Mesmo sem ter nascido no Pompeia, né? Mesmo. O Pompeia é o hospital aqui da nossa cidade, um dos. Professor Luiz, agradeço muito sua presença. Gostaríamos de ouvir uma mensagem sua final. Bom, sou eu que agradeço, né, o convite, a oportunidade de tentar, de alguma forma, contribuir, né, aos colegas, enfim, que nós dividimos esse debate hoje. E uma coisa que é sempre importante a gente lembrar, né, nós podemos, enquanto sociedade, e é importante ter um apreço ao passado, é importante conhecer esse passado, né? Como diz a música de Belchior, imortalizado por Elis Regina, amar o passado, mas tem que ver que o novo sempre vem. E que hoje nós estamos vivendo outras realidades, que há necessidade de se aprender com esse passado, não porque ele vai se repetir, mas porque existem possibilidades que, se certas coisas, né, se permanecerem como essa poeira no vento, como preconceito, como intolerância, que a gente sabe que, infelizmente, são coisas humanas que não vão desaparecer, mas nós podemos evoluir nesse sentido. E, com isso, acolher e trazer essas pessoas para construírem a história no hoje, no agora. Daqui a alguns anos, né, vai ser a história do que está acontecendo agora, a história desses outros grupos, né, que estão em Caxias, que foram para São Leopoldo, que estão em Passo Fundo, que estão por este Rio Grande afora. Agora vem com o sotaque meio da fronteira, né? Eu fiquei 2 anos lá pro lado de São Borja, então de vez em quando vem o sotaque. É inevitável, né? Mas também sou migrante, eu sou não tão longe, sou aqui da região de Campo Bom, vista como a cidade mais quente do estado. E é verdade isso. E é verdade. Não, moro ali no Bela Vista agora, não sabia que essa ligação cultural com a música, então muito interessante isso, né? E que é importante a gente olhar para esse passado, poder também pensar o que essas pessoas viveram, mas com isso olhar para nós mesmos, as nossas escolhas e o que nós, enquanto sociedade e enquanto seres com capacidade individual, podemos fazer para, mesmo que seja de uma forma simples, de uma forma que pareça menos importante, mas é significativa, fazer algo para mudar essa realidade. A gente pode fazer isso, né? Como também imortalizado numa frase de Raul Seixas: um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas um sonho que se sonha junto é realidade. Então, a gente não pode mudar o mundo, mas pequenas coisas no dia a dia, olhando o passado, compreendendo esse passado, trazendo possibilidades do presente, construir o presente, visando o futuro. Muito bom, professor. Obrigada. Muito obrigada, professor Luiz.
Rodrigo Luiz, eu chamo de Luiz, mas acho que a maioria chama Luiz ou chama Rodrigo. Rodrigo. Mas Rodrigo eu me orgulho Luiz do dos Luiz, que tem um Santos. lado, uma homenagem bacana, assim, do meu pai pro meu bisavô. Então, gosto do Luiz também. Estou certa. Rodrigo Luiz dos Santos, doutor em História e professor na Universidade de Caxias do Sul. Também agradeço. Robinson Cabral, que é nosso parceiro de sempre aqui na TV Câmara, diretor da Varsóvia Educação e Cultura, produtora do filme, então, que a gente acabou de assistir, Proibido Falar Italiano. Agradeço muito a sua participação. O Cine Plenário está aberto. Aqui a gente falou muito de história, o nosso parlamento tem muitos historiadores. A vereadora Rosi Frigieri, que é a diretora da Escola do Legislativo, é advogada e historiadora. A gente tem o vereador Rafael Bueno, que é historiador. O nosso presidente da Câmara Municipal, Lucas Carinhato, é historiador. Eu acho que o Cine Plenário também tem isso, né? Ajudar a construir um pouco mais da história que segue. E então, você também está convidado. A gente tem um e-mail que é escoladolegislativo@camaracaxias.rs.gov.br para vocês darem dicas, porque a escola é quem promove o Cine Plenário. Então, fique à vontade para escrever para a gente ou ligar 3218-1600. Agradeço muito a companhia pelas redes sociais. Este Cine Plenário vai reprisar ao longo da programação. Quem não assistiu, está chegando na TV Câmara neste momento, saiba que vai ser reprisado. A gente agradece muito, novamente, a mesa e quem nos acompanhou até agora. Convido você a ficar com a gente na programação da TV Câmara Caxias.